Fala, galera, iniciando agora a nossa sétima aula do nosso curso de Matemática Básica, abordando o tema MDC, máximo divisor comum. Peço, se você não está inscrito no canal, que se inscreva, curta e compartilhe o vídeo. Vamos lá. Bom, o que é o máximo divisor comum? Bom, o próprio nome já é autoexplicativo. Entre dois ou mais números naturais, é o maior de seus divisores comuns, beleza? Para encontrar MDC, a gente pode usar dois métodos: a intersecção ou a decomposição em fatores primos. Vamos lá. Vamos começar pela intersecção. Qual que é o MDC entre 18, 27 e 45? Como fazemos isso pelo método da intersecção? Bom, é tranquilo. Primeiramente, decompomos esses três números em fatores primos, como foi demonstrado na última aula. Encontramos os seus divisores. Bom, encontramos que os divisores de 18 são 1, 2, 3, 6, 9, 18. Os divisores de 27 são 1, 3, 9, 27. E os divisores de 45 são 1, 3, 5, 9, 15 e 45. Beleza. O que é intersecção? É igual a conjuntos, né? Qual que é a intersecção aqui entre os três conjuntos de divisores? Ela possui os três elementos, 1, 3 e 9, ou seja, desses três conjuntos de divisores que temos aqui, a intersecção entre esses conjuntos ela possui os elementos 1, 3 e 9. Beleza. Então, eles são os divisores comuns dos três números. A gente quer o quê? O máximo. Qual que é o máximo da intersecção? 9. Então, achamos aqui o máximo divisor comum entre 18, 27 e 45 é 9. Beleza. Agora vamos para o segundo método, a decomposição em fatores primos, que é o método mais prático. Vamos lá. Temos um número aqui grande, três números grandes. Achar o máximo divisor comum dos números 180, 240 e 270. Se fôssemos encontrar achando todos os divisores de cada um, isso seria bem mais demorado. Certo, vamos lá. Como fazemos essa decomposição? Bom, devemos fazer a decomposição conjunta dos três números, certo? Como está mostrado aqui. Fizemos a decomposição conjunta dos três números e encontramos essa série de fatores primos. Quais devemos utilizar para poder achar o máximo divisor comum? Apenas os fatores comuns. O que quer dizer isso? O que é um fator comum? É um fator primo utilizado na decomposição que ele dividiu todos os números ao mesmo tempo. Por exemplo, o número 2, no nosso começo da fatoração. Como todos os números eram pares, todos eram divisíveis por 2. Então, ele foi um fator comum. Nesse exemplo, apenas temos três fatores comuns. O 2, que divide todos os números pares. O 3, que dividiu 45, 15 e 135. E o 5, que dividiu todos os números 5 e fez com que a gente concluísse a fatoração. Então, o MDC entre os três números nada mais é do que a multiplicação entre todos os fatores comuns encontrados na nossa decomposição entre fatores primos. O que ele é então? Qual que é o MDC? Simples, 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. É o resultado utilizando o nosso segundo método. Bom, agora vamos para as 7 propriedades do MDC. Se o MDC entre dois números A e B é igual a 1, então esses dois números são denominados primos relativos ou primos entre si. Como, por exemplo, o MDC entre 8 e 15, como esses números não têm divisores comuns, então eles são primos relativos e seu MDC é igual a 1. Beleza?
E se o MDC entre dois números A e B é igual a Q? E se multiplicarmos o número A por um fator K e o número B por esse mesmo fator K, por esse mesmo fator K, não nulo, é claro, temos que o MDC vai ser igual a K vezes Q. Ou seja, no nosso exemplo anterior, em que os números são primos relativos, o MDC é igual a 1. Se multiplicarmos os números por 5, dentro do parênteses, ou seja, 5 vezes 8, 40, e 5 vezes 15, 75, temos que o máximo divisor comum entre esses dois números vai ser 5, por essa propriedade. Nossa terceira propriedade. Dois números consecutivos são sempre primos entre si, ou seja, o MDC entre eles vai ser igual a 1. Por exemplo, o MDC entre 8 e 9, que são consecutivos, é igual a 1, porque eles são primos entre si. Bom, agora vamos para a quarta propriedade. Dividindo-se dois números pelo máximo divisor comum entre eles, os quocientes obtidos são números primos entre si. Matematicamente seria A dividido entre MDC entre A e B é igual a um número A. E B dividido entre MDC entre A e B é igual ao número B. Esses números A e B resultantes da divisão são primos entre si. O que é demonstrado pelo exemplo. Sabemos que o máximo divisor comum entre 18 e 42 é igual a 6. Se dividimos 18 por 6, ele é igual a 3. E se dividimos 42 por 6, ele é igual a 7. Temos que 3 e 7 são primos entre si. Já na quinta propriedade, temos que dividir-se a soma entre dois ou mais números pelo máximo divisor comum entre eles, o quociente obtido é igual à soma de dois ou mais números primos entre si. Ou seja, A mais B dividido pelo MDC entre A e B é igual a A mais B, sendo que esses números são primos entre si. Utilizando o exemplo do MDC entre 18 e 42, que é igual a 6, sabemos, temos que 18 mais 42 é igual a 60. Dividido pelo MDC, que é 6, temos 60 dividido por 6, que é igual a 10, ou seja, equivale a 3 mais 7. Já na sexta propriedade, temos que dividindo-se a diferença entre dois números pelo máximo divisor comum entre eles, o quociente obtido é igual à diferença de dois números primos entre si, ou seja, A menos B dividido pelo MDC entre A e B é igual a menos B, com A e B primos entre si. Mesma coisa naquele exemplo, 42 menos 18 dividido pelo MDC entre 18 e 42 é igual a 7 menos 3, que é igual a 4. E por fim, a nossa sétima propriedade, dividindo-se o produto entre dois números pelo quadrado do MDC entre eles, o quociente obtido é igual ao produto entre os dois números primos entre si. Por exemplo, o MDC entre 18 e 42 ele é igual a 6, sabemos, né? Se multiplicarmos 18 por 42, temos 756. 756 dividido por 6 ao quadrado equivale a quê? 756 dividido por 6 ao quadrado equivale a 756 dividido por 36, que é igual a 3 vezes 7, que é igual a 21. Agradeço a todos que assistiram o vídeo. Obrigado. Curtam, compartilhem e se inscrevam. Vamos lá.